Graças a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus abençoe a vida de todos que irão acompanhar este vídeo. Aqui quem fala é o pastor Rafael Ferreira e neste momento eu quero deixar uma palavra de fé, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 12, aonde a palavra diz assim, assim diz o título: a graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Nesse vídeo eu quero falar sobre um pouquinho, igreja, da graça, da misericórdia de Cristo, na experiência de Paulo, na experiência que Paulo teve com o Senhor Jesus. No versículo 12 diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Versículo 13: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Então, igreja, Paulo ele começa a mensagem falando que ele é grato ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus fortaleceu ele, porque o Senhor Jesus teve ele por fiel e porque o Senhor Jesus, entregou para ele um ministério, designou a ele para um ministério. E talvez você vai falar assim: mas como que Jesus fez isso tudo na vida de Paulo, se no versículo 13 a palavra diz que no outro tempo Paulo ele era um blasfemo, um perseguidor, um insolente? É justamente aqui, igreja, que entra a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele não merecia ser fortalecido, Paulo não merecia ser tido por fiel, Paulo não merecia muito menos ter um ministério, mas ele teve esse ministério porque ele fez isso tudo, ou seja, ele era blasfemo, perseguidor, insolente, mas ele fez isso tudo, igreja, porque ele estava no tempo da incredulidade, no tempo da ignorância, ele era ignorante. E no livro de Atos, capítulo 17, versículo 30, fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então Paulo, igreja, ele fez isso tudo na ignorância dele. Aí diz assim, versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os quais eu sou o principal. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala, igreja: que o Senhor Jesus ele veio ao mundo para salvar os pecadores, o qual ele era o principal. Ou seja, qual que é o objetivo do Evangelho? O objetivo do Evangelho, igreja, é salvar. Jesus ele morreu na cruz, Jesus ele passou por tudo que ele passou para salvar a humanidade. Ou seja, Jesus ele não veio ao mundo, ele não morreu na cruz para te dar casa, para te dar carro, para te curar, para te prosperar, para te arrumar casamento. Jesus ele não morreu na cruz para você viver atrás de campanhas que é feito na igreja. Não, Jesus morreu para salvar. O foco do Evangelho, igreja, tem que ser esse. O Evangelho tem perdido a essência, não o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho que alguns pastores têm pregado, tem perdido a essência. Nós temos que viver, igreja, em conformidade com a palavra, para quando o Senhor Jesus voltar, ou quando a gente morrer, a gente herdar a vida eterna. Talvez você fale assim: pastor, mas eu já vi muitos milagres. Pastor, eu tenho um milagre na minha vida. Eu estava doente e Deus me curou. Eu estava com o casamento destruído e Deus ele restaurou meu casamento. Pastor, eu estava desempregado e Deus abriu as portas de emprego. Hoje eu sou um empresário, hoje eu sou uma pessoa bem sucedida. Sim, igreja, Deus também faz isso pela infinita misericórdia dele. O que eu estou falando aqui é que o foco do Evangelho não pode ser esse. O Evangelho existe para salvar.
E mais um detalhe, você não pode ter uma vida com Deus, você não pode vir à igreja somente por causa de campanhas na igreja onde você frequenta. Que eu não estou falando que da placa da igreja, não. Independentemente se você é evangélico, católico, espírita, se você tem ou não tem uma religião, não importa. O que eu estou falando é que você tem que ter um relacionamento com Deus saudável. Por que, pastor, saudável? Porque tem pessoas que ela tem um relacionamento com Deus no interesse. Ela só vem na igreja para ser curada, para prosperar. A relação dela com Deus é de uma maneira no interesse, e Deus não se agrada disso. Paulo, depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a vida dele mudou. Se você medita na palavra, você sabe do que eu estou falando. Depois que Cristo apareceu para ele, quando ele estava no caminho para Damasco, a vida dele mudou. Ou seja, quando a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, a vida dela muda, a mente dela muda, ela se torna uma nova pessoa, ela não se torna uma pessoa religiosa. Quando a graça de Cristo alcança a vida dela, ela não é mais uma pessoa escrava, nem de Satanás e nem do homem. Ela é uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Ela é uma pessoa que, independentemente como a vida dela estiver indo, ela está firme com Deus. O que nós temos que ter com Deus, igreja, é gratidão. Como Paulo começou falando aqui no versículo 12, que ele era grato para com o Senhor Jesus. Só pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, igreja, por cada um de nós, porque nós estávamos condenados. Eu e você, a gente não merecia ser salvo, mas essa graça nos alcançou pelo sacrifício de Cristo, já é motivo já para a gente ser grato. Então, igreja, agradeça a Deus a vida que você tem. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, faça o possível e o impossível para você ter esse encontro com Ele, para você conhecer Ele. Talvez você fale assim, pastor, mas eu nasci no berço evangélico, já tenho 20 anos de evangelho. Se a sua vida continua da mesma maneira, se você enxerga o Senhor Jesus só porque Ele pode te abençoar, você ainda não teve um encontro com Ele, não. Versículo 16 diz assim, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, ou seja, a sua paciência, e servisse eu de modelo a quanto hão de crer nele para a vida eterna. Paulo passou de um homem que era o principal pecador, que perseguia a igreja, um insolente, um blasfemo, para que Cristo evidenciasse a existência dele através de Paulo. Então, igreja, se você quer ter um exemplo de vida, uma pessoa para você se espelha no Senhor Jesus ou em Paulo, e você vai ter uma vida abençoada. Amém? Nem sempre uma vida abençoada quer dizer que você vai vencer todas, não, igreja. Que você vai ter um carro do ano, uma casa nova, não. Você pode alcançar isso, sim, mas se caso você não alcançar, seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem, porque eu tenho a certeza, igreja, no meu coração, que tudo que você já tem, aonde você chegou até aqui, aonde eu cheguei até aqui, tudo que eu tenho, já é mais do que eu mereço, já é mais do que você merece. Paulo, ele falou que tendo o que comer e o que vestir, nós devemos estar alegres e contentes com Deus. Para encerrar, diz assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? A graça do Senhor te basta. Deus abençoe a todos.